Vocês devem ter visto, saiu a última pesquisa sobre a popularidade do presidente Lula, a popularidade do governo Lula, pesquisa da Ipsos-IPEC, números que não são bons, seguindo uma sequência de várias pesquisas de institutos variados que apontam na mesma direção. O terceiro mandato do presidente Lula não está acompanhado de números positivos. Ele é considerado o mandato ruim ou péssimo por 41% dos entrevistados. Teve uma rodada do mesmo instituto, para que a gente compare sempre banana com banana, em dezembro de 2024, 3 meses atrás, portanto, a avaliação negativa aumentou, era 34%, foi para 41%. O governo é considerado bom ou ótimo por 27% dos entrevistados. Na pesquisa rodada de dezembro de 2024, a avaliação positiva era de 34%. Então era 34% positivo, 34% negativo, virou 41% negativo, 27% positivo. 30% não mudou de 2024, de dezembro para cá. 30% considera o governo regular. Regular é nada, nem é bom, nem é ruim. Regular é uma palavra que, aliás, é difícil você qualificar, porque se você voltar para a pessoa que disse que o governo é regular, diz, tá bom, é regular, mas digamos que você fosse optar por algo mais positivo ou mais negativo, você ouviria outra resposta. Não sabe, não respondeu, muito baixo, 1%. Se a gente eliminar, portanto, o regular, ficar só com o bom, ótimo e o ruim, péssimo, você vai ver. Como eu falei, 34-34 era um empate. E agora você tem um domínio claro do negativo, 41-27. Agora, para a gente analisar as pesquisas, ou esta pesquisa, ou qualquer pesquisa, a gente tem que levar em conta alguns fatores objetivos. Primeiro, daria para o Lula ter um ruim ou péssimo bem mais baixo e um bom ou ótimo bem melhor? Os entusiastas, aqueles que trabalham com o governo, trabalham para o governo Lula, podem entender que sim, o presidente Lula pode entender que sim, eu poderia, por que não? 60% de bom e ótimo. A Dilma, nessa época do ano, quando digo essa época do ano, é um ano antes da eleição de 2014, que ela venceu, 2013, começo do ano, ela tinha uma quantidade absurda, foi um recorde, beirava os 80% de bom e ótimo e tal. Mas era outra realidade. Com o orçamento que ele tem nas mãos, com a realidade econômica que ele tem nas mãos, com as dificuldades do Congresso que ele tem nas mãos, daria para ele fazer o quê? O que ele poderia fazer? Então, é a primeira pergunta. Por exemplo, você imagina, você faz uma prova na escola e você tira 7 ou 6 e volta para casa com uma nota 6 ou 7 em matemática e uma nota 9 em geografia. Aí o teu pai, tua mãe pode dizer, pô, que legal, você foi muito bem em geografia. Aí se descobre que todos os alunos tiraram 10 em geografia. E você tirou 7 e todos os alunos tiraram entre 7 e 8 em matemática. Então a prova de matemática estava mais difícil. Veja, o Bolsonaro, nesta época do ano, março de 2021, ou seja, a eleição foi em 2022, como a eleição será em 2026, véspera do ano eleitoral, 2021, março, o ruim e péssimo do Bolsonaro era 57%, do Lula é 41%. Ele ia amar se tivesse 41%. Ou seja, 13 pontos mais baixo ou mais alto, se você considerar só o bom, o ruim e péssimo. Na rodada de novembro, não teve uma de dezembro, na pesquisa que eu estou pegando, o Lula tinha 34 de ruim e péssimo, ele tinha 46, já estava com 46 de ruim e péssimo, que já era bem pior do que os 41 do Lula. A imagem dele era tão ruim, mas tão ruim, que quando colocavam os nomes dos possíveis candidatos para a eleição de 2022, ele perderia até para quem não era candidato, tipo aquele ex-ministro da Saúde, o Mandetta, perderia até para aquele que só ele pensa que pode ganhar uma eleição, que é o Ciro Gomes. No segundo turno, numa simulação feita, veja, em março de 2021, o Ciro Gomes ganharia dele, no segundo turno, de 44,7% a 37,5%. E no ano seguinte, o Ciro Gomes teve o quê? Patéticos, mas que é o que ele pode ser, 3% dos votos no primeiro turno. E o Bolsonaro foi para o segundo turno. Mas ele perdeu. Tudo bem, ele perdeu. Não significa que o Lula vai ganhar, não significa que o Lula vai perder.
mas o Bolsonaro, com 57% de ruim e péssimo, foi para o segundo turno no ano seguinte, em outubro. Por quê? De março de 2021 a outubro de 2022, muita coisa aconteceu. Muita mudança aconteceu, como deve acontecer muita mudança. Então, se falava até no ano de 2022 que o Lula poderia ganhar no primeiro turno do Jair Bolsonaro. No primeiro turno. Muita gente achou, muita gente séria, muita gente que entende de pesquisa. Não, olha, a possibilidade de ganhar o primeiro turno é real. O Lula acreditou nisso em algum momento, depois viu que era difícil. Por que eu dei o exemplo da aula? Por que eu perguntei se seria possível o Lula ter uma porcentagem maior? Porque se você for pegar hoje os grandes líderes mundiais, tira o Donald Trump que acabou de entrar. Então ele está naquele saculejo inicial, não dá para avaliar. Mas se você pegar os grandes líderes mundiais hoje, só existe um país, um país relevante. Não estou falando de República Tcheca, não estou falando de países menores. Só tem um país onde o chefe, o líder político, está bombando. Índia, Narendra Modi. 63, 64% de aprovação. Narendra Modi. Só. Mas é só. O resto, todo mundo tá mal. Todo mundo tá mal. Eu não tô passando pano no Lula, não. Tô dizendo o seguinte. O Narendra Modi tem café no bule. E não tá enganando. E os governantes estão numa situação muito difícil. O Lula não tem dinheiro, o Lula não tem orçamento, o Lula tem essa realidade de Congresso que a gente falou, e ele, no entanto, faz um discurso como se ele pudesse transformar o país. E ele não pode transformar o país. E como ele não está conseguindo transformar o país, ele está pagando a conta com a reputação. Narendra Modi se tornou primeiro-ministro da Índia em 2014. Se reelegeu em 19, se reelegeu em 2024, ano passado. Ele tem, na Câmara dos Deputados, maioria. Ele tem 289 assentos na Câmara Baixa, quando seria preciso ter 272 votos. Ou seja, ele tem uma margem, uma maioria folgada. Não são todos do partido dele, mas ele construiu uma coalizão que lhe dá maioria. Não tem o mesmo conforto no Senado, onde ele não tem a maioria. Mas olha só o que é a Índia neste momento. E compara com o Brasil que você conhece. A Índia tem uma carga tributária de 18%, que é metade da carga tributária brasileira. Ah, mas a carga tributária brasileira é 34%. Tá bom. Metade seria uma carga tributária brasileira de 36%. Bom, 18% a carga tributária na Índia. O Narendra Modi reduziu o imposto das empresas que fizessem certos investimentos, não pegassem certas isenções, ele reduziu a carga das empresas. Aqui a gente ouve o governo falar em aumentar a carga das empresas. O PIB da Índia em 2014 era igual ao brasileiro em dólar. Mesmo tamanho. O PIB da Índia, vamos falar primeiro o PIB brasileiro. O PIB brasileiro de 2014 para cá cresceu 25%, Débora. O PIB da Índia cresceu, no mesmo período, 154%. O que você acha? O que você acha de um negócio desse? 154% contra 24%. O PIB da Índia deixou o Brasil lá para trás, aqui para trás, né? Porque infelizmente é a gente que está aqui. Mas não é só isso, porque o povo não come PIB. O povo não come carga tributária baixa. O povo até desfruta, mas tem coisa por trás. Tem programas sociais por trás. Programas sociais importantes. E o mais importante deles, o mais incrível deles, é o programa Campanha Índia Limpa. 51% das pessoas tinham acesso a um banheiro interno. Não é banheiro em casa, é um banheiro interno. Um lugar fechado para defecar. A Índia era uma podridão. 51%. Hoje, 95%. Ah, significa que tem uma belíssima infraestrutura para tratamento de esgoto? Não. A gestão de resíduos é espetacular? Não. Mas tem banheiro. Então, você vê, é uma coisa simples. Como era simples o Bolsa Família.
Muito simples. As pessoas não tinham renda suficiente para viver. E lá atrás, o governo Lula pegou programas sociais do PSDB, unificou, criou o Bolsa Família. No primeiro momento queria criar um programa pavoroso, chamado Fome Zero, que era para transportar comida de lá para cá. Um desastre. Mas surgiu o Bolsa Família. Só que isso tem um tempão. Será que daqui 10 anos o indiano vai reconhecer no Narendra Modi o paizão que deu banheiro para as pessoas? Não, não vai. Porque isso vai passar a ser um direito das pessoas. Porque é um direito das pessoas. É um direito das pessoas ter uma renda razoável. E aí o governo perde o poder de controlar o caminho do voto ou o caminho da aprovação. Daqui a pouco, até o Narendra Modi vai ter problema. Hoje não. Hoje ele está vivendo um momento extraordinário. É incrível o que se vê acontecer na Índia. E não é só nessa área, não. Na área de tecnologia, você vê formação de engenheiro, educação. Tem transformações incríveis. Só que os outros países vivem um conflito. Pega o Brasil. O Brasil vive uma crise de segurança. Quem é o dono disso aí? Ninguém. O governador não resolve. O prefeito, nessa campanha eleitoral ridícula que a gente viu, os prefeitos todos falando, vamos colocar a guarda municipal para resolver o problema da segurança, e o diabo não resolveu. Você vê essa situação patética, nós vamos falar disso ainda, da gestão da segurança pública no Brasil, onde a justiça tem um papel incrível, fundamental. Saidinha, tá aí, saidinha. A gente pega o camarada que foi difícil colocar na cadeia, e foi para a cadeia porque tinha mau comportamento, foi para a cadeia porque cometia crimes, e aí eles saem por bom comportamento em datas específicas, e muitos deles cometem crimes. Matam, roubam, o que é uma coisa absurda. Mas a justiça, com aquele olhar, a justiça é cega, a justiça diz que é cega, a justiça não vê o que está acontecendo, o que é incrível. Pega esse absurdo que é a apropriação do dinheiro que fazem. Cada deputado, cada senador tem dezenas e dezenas de milhões de reais para investir, entre aspas, onde bem entenderem. Eles podem investir sem seguir nenhuma política pública, porque eles têm um checão. São 50 bilhões de reais para gastar como eles quiserem. 50 bilhões de reais é um dinheiro absurdo. Que empresa tem 50 bilhões de reais para investir? E aí os deputados fatiam esse dinheiro como quem corta um presunto e sai gastando para lá e para cá. Põe na cidade que interessa, aí vai fazer o lançamento, o deputado vai junto, o prefeito agradece o deputado, o prefeito muitas vezes é o pai do deputado, é o irmão do deputado, é a mulher do deputado, é o marido do deputado ou da deputada. E vão lá e distribuem o dinheiro à farta, se apropriando dos recursos. O governo, completamente perdido nessa nova realidade, não sabe para onde ir, não sabe mais o que fazer, porque faz um negócio, dá 36% de ruim e péssimo, faz outro negócio, dá 40% de ruim e péssimo, e assim vai. Vai reverter, não vai reverter? Não tenho a menor ideia, mas a realidade é muito difícil, e quando você vê a desaprovação do governo, muitos opositores ficam satisfeitos porque falam, puxa, que bom, o governo está indo de mal a pior, nós temos chance de ganhar a eleição. Não. Quando um governo está de mal a pior, quando um governo está com ruim e péssimo lá em cima, significa que ele não está conseguindo resolver os problemas da nação. Se ele não está conseguindo resolver os problemas da nação, nós continuamos com os problemas e não com as soluções. Então, quando a gente tem um governo com aprovação alta, significa que aquele governo está conseguindo resolver algum problema, algum desafio que a sociedade quer ver resolvido e reconhece que o problema está sendo resolvido. Claro, muitos dos problemas, como eu falei, tiveram a sua solução encaminhada, mas a sociedade já não atribui ao governante ou àquele governo a realização, a concretização daquilo. Agora, estão desautorizados porque seriam todos irresponsáveis, ou serão todos irresponsáveis aqueles que tirarem conclusões eleitorais com base nestes números. Pesquisa, gente, e vocês precisam ter muita clareza sobre isso. Pesquisa é um ato quase de força. É quase um ato de força.
e uma mistura de constrangimento com vergonha, porque uma pessoa está andando na rua, ou é procurada por telefone, ou seja lá como for, e ela é perguntada sobre algo a respeito do que ela não pensava. Você, quando sai de casa, está pensando no Lula ou no Bolsonaro? Você, quando sai de casa, está preocupado em qualificar o governo como bom, ruim, péssimo, ótimo, regular? Você está pensando no jogo de futebol do seu time? Você está pensando no dinheiro no final do mês que vai acabar antes do mês? Você está pensando no cartão de crédito? Você está pensando que a geladeira está com problema? Você está pensando que está na hora de pintar a casa? Você está pensando que valeria a pena comprar um ar-condicionado? Você está pensando na conta de luz? Você está pensando no preço da comida? Você está pensando na escola dos seus filhos? Você está pensando nas férias? Você está pensando no carro? O carro está fazendo barulho? Você está pensando no ônibus que você vai pegar? Você está pensando na chuva? Você está pensando um monte de coisa. Você está pensando no seu casamento, você está pensando nas suas amizades, você está pensando que é hora já de chamar uns amigos para fazer um churrasco, você está pensando que há muito tempo teve um churrasco que você viu na rede social e você não foi chamado. Essa é a vida. Você não fica pensando no Lula. Ninguém acorda de manhã pensando no Lula o tempo todo. Só que daí aparece um pesquisador e pergunta assim: e o Lula? Né? Como eu perguntava antes. E o Bolsonaro? É ruim, é bom. Você não é resultado de uma reflexão, fruto de várias conversas que você teve. Não é. E tirando aqueles 20% que adoram o presidente Lula, aqueles 20% que odeiam o presidente Lula e adoram o Bolsonaro, tem aí 60% das pessoas, 50% das pessoas que realmente não pensam, não estão preocupados, mas são desafiados a dizer alguma coisa. E, como dizem vários estudiosos, se você chegar e perguntar para uma pessoa o que ela pensa sobre física quântica, ela vai responder, Sandro. Vai responder. Por quê? Porque foi perguntado. Qual é a sua opinião sobre as chances do Corinthians ganhar do Palmeiras no Campeonato Paulista? Eu acho que vai dar Corinthians, eu acho que vai dar Palmeiras. Por quê? Eu não estava pensando nisso. Aliás, eu só inventei isso aqui agora. Eu não estava pensando nisso. Meu São Paulo perdeu, acabou pra mim. Vou ver o jogo. Vou gostar mais de ganhar o Corinthians, gostar mais de ganhar o Palmeiras. A Débora Alfano é palmeirense, talvez fique feliz por ela. Ou então eu não quero que ela fique feliz, eu quero que ela venha trabalhar na segunda-feira brava para poder tirar sarro dela, não importa. Mas ainda assim, não é uma questão pra mim. Eu duvido que a Débora Alfano agora, nos últimos 5 minutos, estivesse pensando no Palmeiras. Aí eu pergunto, quem vai ganhar o jogo? Aí ela, que é palmeirense, vai dizer Palmeiras. Mas talvez outro que seja palmeirense diga, puxa vida, eu sou palmeirense, mas eu acho que vai ganhar o Corinthians. E isso quer dizer o quê? Que ela não vai votar no Palmeiras, que o outro não vai votar no Palmeiras, apesar de achar que o Corinthians vai ganhar o jogo. Não há uma relação de causa e efeito entre o que você diz numa resposta a uma pesquisa e como você vai votar lá na frente, sendo que as decisões de voto são tomadas cada vez mais em cima da hora. Prova disso Jair Bolsonaro tinha um ruim péssimo de 57% nesta época do ano, em 2021, e foi para o segundo turno. Ele não perdeu a eleição porque ele tinha 57% de ruim péssimo. Ele perdeu a eleição depois de ter perdido, né? Porque ele perdeu por meio ponto. Então, depois que perdeu, fica fácil dizer, foi por causa da vacina. Foi porque ele falou mal do Supremo, porque ele brigou com todo mundo. Claro, a gente vai procurar as explicações depois que ele perdeu. Mas e se ele ganhasse a eleição? Foi meio ponto aqui ou ali. E se ele ganhasse a eleição? A gente ia dizer, não, ele ganhou a eleição porque ele teve a coragem de enfrentar o Supremo. Ele ganhou a eleição porque ele teve a coragem de manter a posição dele contra a vacina. E olha que loucura. E é assim que as coisas funcionam. Recomendo a leitura de um livro, Tudo é Óbvio Quando Você Sabe a Resposta. É fácil a gente fazer uma avaliação sobre o que aconteceu depois que a gente conhece a resposta, que a gente conhece o desfecho. Antes disso, é muito complicado. Então, esse é o resultado da pesquisa. De concreto, péssima notícia para o governo, péssima. Então lá os Sidônios, as Gleisi, os Lula, os Rui Costa, estão tudo pensando agora, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Sabem que perderam margem de manobra. Sabem que perderam o poder de comandar o espetáculo. E, no entanto, tem um grande desafio, que é o desafio eleitoral do ano que vem. Como é que vai ser? Vamos de Lula? Vamos com outro? Vamos tentar? Não vamos tentar? Puxa vida, será que o Lula perde no primeiro turno? A mesma especulação que se fez a respeito do Bolsonaro. E a história mostra que você não pode tirar conclusões com base em números pontuais. Só depois do fato
é que a gente pode fazer uma avaliação. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.